Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia 2. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso quadro, o quadro conhecido como Ao Pé da Letra. Esse quadro que tem por objetivo trazer textos um pouco mais difíceis de serem compreendidos ou alguns textos que costumeiramente são mal interpretados, e aqui a gente tenta fazer uma boa exegese do texto para trazer a interpretação correta para vocês. E como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre o que significa escandalizar o meu irmão. Mas antes da gente adentrar o assunto, gostaria de pedir aquelas coisinhas tradicionais para você se inscrever no nosso canal, para você dar like no vídeo, para você ativar o sininho para receber as notificações aí do YouTube toda vez que a gente soltar algum vídeo novo. A gente pede para você curtir e comentar para você gerar engajamento no vídeo, pois toda vez que você curte e você comenta, você gera engajamento e assim a própria plataforma do YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E essa é a nossa intenção aqui desse canal, que esse vídeo, que o ensinamento, que a boa teologia chegue ao maior número de pessoas possíveis. Por isso nós te pedimos então para você se inscrever, para você ativar o sininho, para você curtir e comentar. E a gente pede também para você se inscrever nas demais redes sociais. Nós estamos também no Facebook e no Instagram, @teologia2. É só você procurar a gente lá e você vai nos encontrar. Adentrando ao assunto agora, você já pode ter ouvido por aí que algumas pessoas deixam de fazer certas coisas para que não escandalize os seus próprios irmãos. É comum dentro da igreja alguns irmãos falando para os outros, ou alguns pastores ensinando que certas práticas não convêm porque determinadas práticas podem escandalizar irmãos que são fracos na fé. A base para essas afirmações está lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 8, versículo 13, e o texto diz assim: "E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo." Nesse contexto do capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está argumentando sobre o comer carne sacrificada a ídolos, pois era comum, principalmente naquela cidade, a exemplo do que era feito no Antigo Testamento pelo povo de Israel, muitas práticas de sacrifício feito a deuses pagãos eram semelhantes aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. E aqui na cidade de Corinto, praticamente todo tipo de comida que era vendida nos mercados, em algum momento essas comidas haviam passado por rituais de sacrifícios para os deuses pagãos. Então, os coríntios convertidos e que agora faziam parte da Igreja de Cristo, eles tinham dúvidas se poderiam comer dessas carnes sacrificadas a ídolos ou não. E aí Paulo, argumentando com eles sobre isso, Paulo escreveu 3 capítulos. Ele escreveu o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 para sanar essas dúvidas que os coríntios tinham. E como nós já fizemos aqui em vários outros vídeos do quadro Ao Pé da Letra, nós queremos mostrar como essa interpretação do escandalizar o irmão em certo sentido está equivocada. Obviamente nós não vamos ler todo o capítulo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios para a gente poder ganhar tempo aqui no vídeo, mas eu oriento que você leia aí na sua casa os 3 capítulos. Mas eu acredito que fazendo uma boa análise do capítulo 8 já dá para a gente ter uma noção do que significa escandalizar o meu irmão ou não. Paulo já começa o capítulo 8 argumentando que os deuses pagãos não eram nada, e que sim, sempre existiu um só Deus. E ele vai argumentar também que o problema não está inserido em si na comida sacrificada a ídolos ou não. Paulo, na sua argumentação, ele tenta responder 3 perguntas. A primeira delas era se os cristãos poderiam comer carnes no templo, pois era comum que aquelas pessoas que serviam aquelas divindades iam ao templo oferecer os seus sacrifícios, as suas comidas, e muitas vezes eles poderiam comer daquilo que havia sido sacrificado para os ídolos. E muitas vezes os cristãos da igreja de Corinto eram chamados para ir junto com os seus familiares ou seus amigos para participarem desses sacrifícios e depois participarem também dos banquetes que eram feitos com aqueles alimentos. E basicamente a resposta de Paulo argumentando sobre se podia ou não comer a carne sacrificadas aos ídolos no templo, a resposta dele é que não. Ele vai argumentar contra isso exatamente usando a questão do testemunho, pois ele afirma que se aqueles cristãos que ainda eram fracos na fé
vissem outros cristãos comendo das carnes sacrificadas aos ídolos no templo, isso para eles poderia ser um motivo de escândalo e poderiam se perder aquele irmão que ainda era fraco na fé. E Paulo argumenta contra comer a carne sacrificadas aos ídolos no templo, porque essa atitude sim configurava a idolatria. A segunda pergunta que Paulo tenta responder, se aquelas carnes que eram sacrificadas aos ídolos nos templos e que depois eram levadas para os açougues para serem vendidos, se aquelas carnes poderiam ser compradas e ser consumidas. E a resposta de Paulo é que sim, pois a questão não está na comida em si. Pois no versículo 8 do mesmo capítulo, ele vai dizer que não é o que comemos ou que nós deixamos de comer que agrada a Deus ou não. Já comprar a carne no açougue e comer não teria problema algum, pois não estaria tendo nenhum ato de idolatria, a não ser apenas consumir um alimento para o seu próprio sustento. E Paulo também tenta responder uma terceira pergunta, se era possível os cristãos se reunirem para comerem essas carnes sacrificadas a ídolos. Isso ele vai responder um pouco mais à frente no capítulo 10, pois aqueles banquetes e aquelas reuniões estavam afetando inclusive a ceia do Senhor. Inclusive eu peço para que você assista o nosso podcast sobre Santa Ceia, lá a gente explica certinho porque aquela reunião dos irmãos de Corinto estavam sendo equivocados e como eles estavam interpretando de forma errada a Santa Ceia do Senhor. Mas a resposta de Paulo sobre comer a carne sacrificada a ídolos entre os irmãos é sim e não. A resposta é sim se aqueles irmãos não tiverem consciência da procedência daquela carne. Uma vez que eles compraram no açougue, eles não tinham noção se aquela carne havia sido sim sacrificadas a ídolos ou não. Então as reuniões que eles faziam, os banquetes que eles faziam, não haviam problema algum. Agora, se aqueles irmãos que se reúnem para comer o banquete sabiam que aqueles alimentos eram sacrificados aos ídolos, aí sim eles não deveriam comer. Então Paulo, tentando responder essas três perguntas, ele faz a seguinte afirmação que nós lemos lá no versículo 13 do capítulo 8, onde ele diz que se a comida vai servir de escândalo para o seu irmão, ele nunca mais iria comer carne. A grande discussão aqui é o que significa esse escandalizar. Paulo está argumentando que muitos daqueles irmãos, por serem novos convertidos, a sua consciência ainda era fraca, então eles não conseguiam compreender se aquilo era de fato pecado ou não. Então na cabeça deles a afirmação era de que sim, aquilo era pecado. Então a ideia de Paulo é a seguinte: quando os irmãos fracos na fé viam os irmãos fortes na fé comendo as carnes sacrificadas aos ídolos, isso poderia ser uma influência para eles e poderiam fazer aqueles irmãos tropeçarem na sua própria consciência, pois havia os irmãos que entendiam que não era pecado. Para ficar mais claro, nós podemos dar o exemplo da bebida alcoólica. Muitos acreditam que beber bebida alcoólica é pecado. Muitos argumentam que não é pecado beber bebida alcoólica. Muitos vão argumentar que a Bíblia condena apenas a embriaguez e não a bebida alcoólica em si. Só que nós temos muitos irmãos que tiveram problemas com bebida alcoólica antes da sua conversão. E a partir do momento que eles são transformados, regenerados por Cristo, muitos deles creem que beber bebida alcoólica, mesmo que seja pouco, eles entendem na sua consciência que aquilo é pecado. Então, se nós temos numa mesma igreja um irmão que entende que bebida alcoólica não é pecado e um irmão que novo na fé entende que é pecado, o ideal é que esse irmão mais forte na fé não pratique esse ato na frente ou juntamente com esse irmão fraco na fé, para que não faça ele tropeçar em sua consciência. Então há uma ideia de concordância entre o fraco e o forte na fé, onde o forte acaba fazendo o fraco a pecar, indo contra a sua consciência. Só que há um texto também em Romanos capítulo 14 que parece contradizer tudo aquilo que nós dissemos agora em 1 Coríntios capítulo 8. Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 3 diz assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião
bem definida em sua própria mente. Versículo 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Então aqui esse texto de Romanos 14 parece que Paulo está se contradizendo com tudo que ele disse em 1 Coríntios capítulo 8. Mas na verdade as duas situações aqui são diferentes. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, como nós dissemos, há uma concordância. Ou seja, ainda que o fraco na fé pense que determinada ação é pecado, ele concorda com o forte na fé e assim ele vai e pratica o mesmo ato. Por isso Paulo vai argumentar que esse forte na fé pode estar fazendo o fraco na fé tropeçar em sua consciência. E aí sim ele estaria escandalizando aquele irmão. Já Romanos 14 não está falando de concordância, está falando sim de discordância. Aqui o fraco na fé, ele entende que determinadas práticas não são corretas e ele não pratica. E outros entendem que não há problema nenhum em certas práticas e vão lá e praticam. E aqui em Romanos 14, como nós lemos, Paulo também vai utilizar o exemplo da comida, ele vai utilizar também o exemplo de dias. Esse texto aqui está falando então de discordância de pontos que são secundários às Escrituras, sobre o que nós devemos comer ou não, sobre os dias que nós devemos guardar ou não, sobre as festas que nós devemos praticar ou não. No meio do cristianismo, por exemplo, nós temos os adventistas dos sétimos dias que guardam o sábado, nós temos os irmãos presbiterianos que guardam o domingo, nós temos a maioria das igrejas que entendem que não se deve guardar dia nenhum. E o que Paulo vai argumentar aqui em Romanos 14 é exatamente isso. Se você guarda o sábado, não julgue o que guarda o domingo ou que não guarda dia nenhum. Se você guarda o domingo, não julgue o que guarda o sábado ou que não guarda dia nenhum. E se você não guarda dia nenhum, não julgue o que guarda o domingo ou o que guarda o sábado. Pois Paulo vai argumentar aqui que aqueles que guardam dias, ou aqueles que comem certas coisas, ou aqueles que não comem determinadas coisas, tudo o que fazem, fazem para a glória do Senhor. Então a diferença de 1 Coríntios capítulo 8 para Romanos 14 é que o fraco na fé ali, ele concorda com o forte na fé e pratica aquilo que a sua consciência está lhe acusando. Já que em Romanos 14 os dois discordam completamente. Um acha que deve comer, o outro acha que não deve comer, e Paulo vai dizer que um não deve julgar o outro. O importante nesses dois textos é que nós tenhamos a seguinte consciência. De fato, nos nossos contextos de igreja, de comunidade, há sim pessoas que são novas na fé e que são fracas, que não têm certo entendimento de determinados assuntos. Então sim, nós temos que tomar cuidado para ver se a nossa liberdade não está fazendo os irmãos tropeçarem em coisas que ofendem a sua consciência. Mas isso também não quer dizer que a gente agora deve viver refém da fé do outro irmão, pois muitas vezes alguns irmãos se fazem de vítima e dizem: olha, você não deve praticar determinada coisa porque isso está me ofendendo, está ofendendo a minha fé, então você está me escandalizando. Isso não faz sentido nenhum com as Escrituras, pois nós temos o texto aqui de Romanos 14 que mostram que se os irmãos têm entendimento de determinados assuntos e eles discordam desse determinado assunto, um não deve julgar o outro. Então todas essas circunstâncias devem ser levadas em consideração, temos que analisar cada caso para ver se é melhor utilizarmos Romanos 14 ou se é melhor utilizarmos 1 Coríntios capítulo 8. E você, o que acha disso tudo? Você conhecia esses textos? Conhecia essas interpretações? Deixa aí nos comentários, interaja com a gente. Comente aí se você já passou por alguma situação de escandalizar o irmão ou de deixar de praticar alguma coisa para que não afete a fé do seu irmão. E vamos levar essa discussão aí mais adiante. E nos ajude também fazendo aquelas coisinhas tradicionais. Se inscreva no nosso canal, dê like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, nos siga também nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, @teologia2, procura a gente lá e você vai nos encontrar. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.